A sessão está aberta. Passemos ao pregão, observada a ordem regimental. Doutor Jorge, quer registrar alguma coisa lá do menino do Márcio, alguma coisa? Não, né? Então deixa. Então tá bom. Mas, okay. Só registrar um fato até não é coisa muito importante, mas pelo menos é um fato curioso. Hoje é dia 11 de setembro de 2018. Hoje completa exatamente 17 anos do atentado. 11 de setembro, eu estava aqui nessa sessão, nessa cadeira aqui, e na terça-feira também. Então, são 17 anos que... Interessante que eu também, mas eu estava no pleno, eu estava na sessão, acho que a minha turma era lá do pleno. Eu me lembro também perfeitamente que estava sentado à direita assim, e passou lá a notícia e tal. O Maurício Brasil estava aqui. Presidente, tem que registrar que a vitória ontem foi com muita facilidade do nosso Galo. Como é que é? A vitória do nosso Galo ontem foi muito fácil e o time melhorou demais. Eu, por enquanto, não tive coragem de assistir ainda não. Eu assisti ontem. E o Gabriel ontem realmente só viu o jogou resultado, bem. Só viu o resultado. Tá certo. Também torci. Não, jogou bem então. Ontem jogou bem demais. Pô, né, eu não tive coragem ainda não. Deixa eu melhorar um pouco mais. Bom, então... Oi. Dá confiança, né? Inspirar confiança. Eu suspenso. Eu pedi para examinar, não foi? Qual que é? Deixa eu ver o que é. Deixa eu lembrar aqui. 339. Confirmaram que já... Não, esse é outro. Esse aí já foi reformulado, né? É o... Cadê? Cuidado que não seria caso de suspensão, não é isso? Não é isso, não. Qual que é? É esse, doutor Miguel, que era da Caixa. Mas o da Caixa já... Será que é a anotação antiga? Da Caixa foi aquele que você falou que já tinha resolvido, né? Eu vou abrir o voto aqui. Ah, não, mas aquilo não é da RM ainda, não. É da RMN é da Petrobras. O da Caixa eu já reformulei, inclusive. O da Caixa, aquele negócio é porque ficou esquisito aí, né? Não dá para você saber o que eles quiseram dizer, não. Fizeram uma emenda com tanto... Se eu lembrar quem que era, não, depois eu olhei, mas aí eu não entendi coisa nenhuma. Não entendi nada dessa emenda, nem no acordo. Para falar a verdade, não entendi nada. Tem que entrar com o embargo declaratório lá para escrever. Muito pelo contrário. Pelo contrário, é. Dia 3 do 9. Silva, Caixa Econômica. Ah, mas já mudou. Já mudou. Verdade. Não é o RM. Não, esse aqui, deixa eu ver. Caixa Econômica. Não, mas isso aí não. 3 do 9, não, isso já mudou, isso aqui já voltou para a pauta. Ele estava suspenso, voltou já. Vai baixando primeiro. Esse é meu? O senhor? Não, já tá superado. Já corrigi, já está superado. Não. Só 5 tá maneiro. Aí, eu fiz essa modificação, já voltou. Inclusive, se você olhar no voto, eu não sei se está nesse aí. Eu pus um detalhe nele aí, porque essa questão do STJ, eu pus que não se aplicava, isso aqui não teria influência. Eu fiz um acréscimozinho, eu já anotei em todos, tá? Então não tem suspensão. Bom, pregou para nós a processo físico. Tem vários que serão retirados, mas não estão na sustentação oral. Então deixa, a gente retira. Doutor César. Sim, a gente retira na hora, tá? Na hora de cada... Pois não. Os físicos, o senhor vai encerrar? Pode só publicar a sala, abrir a sala. Pauta dos processos físicos da data de hoje. Não há sustentação oral. Estão todos... Não há pendência. Então, esses processos físicos não há sustentação oral e não há pendência porque todos os desembargadores já votaram e então eu proclamo que foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Podemos voltar a passar os processos eletrônicos de acordo com o horário de cada sala. Ou tem que observar a preferência, né, Pois não. do sustentação oral. Pauta dos processos eletrônicos da relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça. Segundo votante, Dr. José Murilo de Moraes. Terceiro votante, Dr. Anemar Pereira Amaral. A sustentação oral será realizada em Coronel Fabriciano, no 35 da pauta, que é um ROPS
12.156.53/2016. Tem dois advogados que se inscreveram, eu precisava confirmar se lá se encontra presente o doutor Jeremias ou Cleidinei. Doutor Jeremias, Cleidinei, estão presentes? Presente, doutor Cleidinei. Claudinei. Ele é o Claudinei? Cleidinei, exato. Tá. Claudinei, o senhor está Pelo inscrito? recorrido, pelo recorrido. E o senhor está nos ouvindo bem, né, doutor? Estou ouvindo sim, excelência. Pois não. Uma boa tarde. Eu vou passar a palavra ao relator para ler a conclusão do voto. Depois ele passa a palavra, se for o caso. Doutor Jorge, a É conclusão. um ROPS que estou conhecendo e negando. Conhecendo e negando provimento. O senhor está inscrito pelo reclamado ou reclamante? Estou pelo reclamante, O excelência. reclamante. Então, está sendo favorável. O senhor quer se manifestar ou aguarda a divergência? Vou aguardar a divergência. Pois não. Segundo votante sou eu, estou de acordo. Terceiro votante, Eu estou de acordo. doutor Anemar também de acordo. A decisão unânime, ficando vencido, ficando então prejudicada a sustentação. Ok? Conheceu e negou o provimento por unanimidade. Próximo. Muito obrigado. Não há mais Boa tarde. interferência. Agora, processos da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, em que atuam como segundo votante doutor Anemar Pereira Amaral, terceiro votante doutor César Machado. O primeiro é o número 21 da pauta, que é o RO 10.432.15/2018. Inscritos e presentes, doutor Vitor Hugo Santiago Lobato de Campos, pela autora recorrente, e doutora Flávia Mendonça Senac, pelo réu, que é o recorrido. Então, por ambas as partes. Então, o recorrente é o Lael Varela, Educação e Cultura Limitada. O recorrido é o sindicato. O advogado da Lael, que é a recorrente. Bom, a conclusão é o seguinte. Eu conheço o recurso no mérito, eu nego. Peraí, que é isso aqui? Lael Varela. Sim, é porque aqui me atrapalhou aqui. Eu estou conhecendo do recurso e no mérito, até assustei aqui, nego-lhe provimento, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito declarado na origem, contudo, por ilegitimidade ativa da reclamada. Ilegitimidade ativa da reclamada dos termos do artigo 485.6 do CPC. Estou entendendo que a reclamada não pode ser, não tem legitimidade ativa. O sindicato não poderia acionar. Não, legitimidade ativa da reclamada, está certo. Ela não poderia acionar o sindicato aqui nesse caso. Aquele negócio de bolsas, né? Aquela questão de bolsas. Então, ela não pode acionar. Ou ela não cumpre o convencionado, ou então ela teria que entrar com ação própria para tentar reformular essa cláusula, né? Que é aquela cláusula que os professores têm direito, etc. Né? Os auxiliares. Pois é, então a Lael está entendendo que está onerando, etc, mas ela não teria legitimidade ativa, no meu entendimento, de propor isso contra o sindicato. Tá certo? Então, meu voto é nesse sentido. O senhor quer se manifestar? O senhor está pela Lael. Pois não. Excelência, eu acho que... boa tarde a todos da egregia turma. Quanto ao entendimento, é só porque eu acho que houve uma ação de cumprimento, que até é citado na sentença de primeiro grau, que é com relação ao mesmo sindicato e, no caso, a outra parte, a Associação Salgado de Oliveira, de Educação e Cultura. É uma ação de cumprimento no qual ali ficou... foi uma ação de cumprimento, eu não sei se esses são os termos do entendimento de Vossa Excelência, mas seria, no caso, que o senhor disse que seria necessária uma ação de cumprimento. Não, porque, na verdade, lá, a ação de cumprimento do sindicato contra a escola. É diferente, porque se há uma convenção coletiva prevendo aquele benefício e a escola não está cumprindo, o sindicato entrou com ação de cumprimento contra a escola para que ela cumpra a decisão normativa ou cumpra o estabelecido normativamente. Só estou entendendo que a escola não teria, qualquer escola não teria legitimidade ativa para entrar contra o sindicato questionando essa questão das bolsas. Eu acho que ele poderia até questionar por outro meio, questionar a cláusula
mas por outro meio, não contra dessa forma individualmente, assim, contra o sindicato, né? Ele teria que entrar com ação tentando anular aquela cláusula, ou reverter essa cláusula de uma outra forma. Então, eu estou entendendo que ele não teria legitimidade para isso. Então, ele não teria legitimidade ativa, ele não teria capacidade ativa de gestionar o sindicato visando cancelar ou anular essa cláusula. Eu acho que tem. Então, está nesse sentido. Tá bem? A senhora não precisa se manifestar, porque fica prejudicada, está vencendo, né? Então, Só para cancelar, é uma questão interessante, porque é muito recorrente na SDC, em que às vezes a empresa ela quer questionar a norma, só que está questionando a norma em tese, porque ainda a norma não infringiu os interesses da Lael, pelo menos a norma, no sentido teórico, né, no sentido em tese, porque ainda não foi. E outra coisa, a escola poderia fazer igual a outra, se ela quisesse. Eu não vou cumprir. Exatamente. Aí o sindicato teria que entrar contra a Lael com ação de cumprimento. Aí seria ação de cumprimento. Aí a discussão era outra, né? Aí ele tem legitimidade passiva, mas não tem legitimidade mutatis mutandis seria como empresa, alguém propusesse uma ação contra uma determinada empresa ou uma segunda pessoa, visando o não cumprimento de uma norma jurídica, de uma lei. Exatamente. Em tese. Então está certo. Só acrescentaria falta de interesse, mas... Não, pois é, falta de interesse, mas o interesse, como ela está alegando que é interesse, mas eu acho que ela não tem legitimidade ativa, porque ela não pode propor contra o sindicato questionando essa cláusula, né? E se tivesse, não teria interesse. E até, inclusive, se fosse o caso, nós teríamos que chamar o sindicato da parte contrária para compor a lide, porque ele é que celebrou a convenção, o que for o caso. Então, a decisão é unânime, nós temos o voto do relator. Boa tarde. Próximo. Número 40 da pauta, RO 11566, 11/2017. Tá bom, inscrito Dr. Miguel Moraes Neto, pela reclamante recorrente. Está sendo prejudicial para ele. Como é que você vai discutir isso aqui? Não, são contra o sindicato. Silvio Arantes, Caixa Econômica. Bom, esse aqui saiu, já voltou. Você viu como é que é rápido, né? A notícia já está aqui de volta, eu já falei aqui. Foi uma semana, exatamente. Pois é, então já está aqui. Bom, com isso, tivemos recursos no mérito do provimento da reclamada e provejo da reclamante para, afastando a incompetência material declarada na origem, determinar que a reclamada proceda aos recolhimentos das contribuições para a FUNCEF, observado o salário de participação previsto no regulamento respectivo, inclusive a cota parte da reclamante, autorizada a respectiva dedução, manter o valor arbitrário da condenação por ainda compatível, e já fiz aqui referência àquela decisão que eu acho que nesse caso aqui não houve nenhuma, porque eles fizeram umas modulações, então nesse caso aqui não houve interferência. Tá ok? Quer se manifestar? Não, doutor Anemar e doutor César. Decisão unânime, então, nós temos voto do relator. Próximo. Número 27 da pauta é o RO 10-612, 66/2016. Inscrita a doutora Isabel Alves da Silva, pela reclamante, que é recorrente. Brasil, Elizabeth. Bom, relator manterá o voto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui onde que está a minha conclusão. Com esse recurso do mérito, dou-lhes parcial provimento ao do reclamado para absolvê-lo da integração do auxílio alimentação na remuneração da reclamante, determinar a aplicação da TR até o dia 24/3/2015, o IPCAE a partir de 25/3/2015 até 10/11/2017, quando então a TR deverá voltar a ser utilizada em função da nova lei. Ao do reclamante para declarar que, sob a pretensão de diferença decorrente da supressão dos anuentes, incide a prescrição parcial e condenar o reclamado a pagar-lhe diferenças daí decorrentes, observando-se os mesmos critérios de cálculo adotados à época, com efeitos financeiros a partir do marco prescricional declarado na sentença, que é 27/4/2011, com reflexo em 13º, férias mais um terço, gratificações semestrais, licença prêmio, abono à assiduidade, horas extras pagas, adicional de função, FGTS, prêmio pecúnia, indenização do Programa de Aposentadoria Incentivada, PAI, e contribuições para Previ, na forma da regulamentação própria. Reduz o valor arbitrário da condenação para 10 mil, com custo de 200 pelo reclamado já pagas. É meu voto. A senhora tem a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Nesse caso, a reclamante vai insistir na reforma da sentença no que tange a condenação da empresa ao pagamento de horas extras laboradas após a 8ª hora diária. Nesse caso, foi produzida prova testemunhal, ouvidas 2 testemunhas a arrogo da reclamante e uma testemunha a arrogo do reclamado. O juiz da primeira instância, ao proferir sentença, valorou a prova, dizendo que o depoimento da testemunha do reclamado
ouvida arrogo do reclamado, foi mais convincente. Contudo, com todo respeito ao entendimento de primeira instância, a testemunha ouvida arrogo do reclamado declarou que trabalhava de 8 às 17 com 1 hora de intervalo, e que o reclamante trabalhava de 8h30 às 17h30 ou das 9 às 18 com 2 horas de intervalo. Quando questionado pelo procurador da reclamante, afirmou que não almoçava com a reclamante e que o horário de saída da reclamante foi informado por suposição. Data vênia, o testemunho do reclamado sequer poderia falar da jornada da reclamante, porque era incompatível com a jornada dele. Se ele chegava às 8 horas e ia embora às 17h30 e não almoçava com a reclamante, ele não poderia dizer qual que era o horário de almoço dela e também não poderia dizer qual era o horário que ela ia embora, se ele ia embora antes. Então, incompatível, data vênia, o depoimento da testemunha ouvida a arrogo do réu. Por outro lado, as testemunhas ouvidas a arrogo da reclamante declararam que chegava por volta, a primeira testemunha, chegava por volta das 8 e já fazia o login, que ia embora por volta das 18h30, 19 horas, mas que tinha que realizar o logout às 17, que não era possível continuar trabalhando no sistema após o logout, mas dava retorno de telefones, podia abrir e-mail e vender produtos por telefone, que a reclamante chegava por volta das 8h30, sendo que a depoente ia embora, e a reclamante permanecia, que fazia intervalo intrajornada de 40 a 45 minutos, que realizava as refeições no refeitório do banco, sendo que por várias vezes já até almoçou com a reclamante. Depoimento da segunda testemunha foi no mesmo sentido, sendo que as provas produzidas nos autos, através das provas produzidas nos autos, é possível concluir que nem sempre os horários eram registrados corretamente, que a jornada média da reclamante era de 8 horas às 18h30, 19 horas, com 40 a 45 minutos de intervalo, que era feito o logout no sistema e se continuava trabalhando. Que por um período, de acordo com o depoimento da segunda testemunha, era possível continuar no próprio sistema operacional após o logout, o que deixou de ser possível nos últimos anos. E que mesmo não sendo possível acessar o sistema operacional do banco após o logout, outros sistemas podiam ser acessados. Que as atividades realizadas após o encerramento do sistema consistiam em ligação para clientes com intuito de venda de produtos para cumprimento de metas, que não é segredo para ninguém se existir dentro de um banco. O reclamante também insiste na reforma da sentença quanto às horas extras decorrentes da não observância do intervalo previsto no artigo 384, no período anterior à reforma trabalhista, obviamente, tendo em vista que o próprio reclamado reconhece que não concedia um intervalo, apesar de estarem registradas algumas horas extras no seu sistema. E o juiz da primeira instância indeferiu o pedido, argumentando que a reclamante não apontou no controle de ponto a realização de horas extras. Data vênia, se a empresa não nega, o reclamante não teria por que apontar a realização de horas extras. Se o reclamado diz que havia realização de horas extras e que ele não concediu o intervalo, não há nenhuma divergência nesse aspecto. Portanto, excelências, com todo respeito, nesses termos, a reclamante requer a reforma da sentença. Não. Eu estou, evidentemente, tratando do assunto aqui, dizendo que mantendo as anotações no cartão de ponto, porque o juiz não desconsiderou os depoimentos das testemunhas da reclamante e eu entendo que ele estando mais presente com as testemunhas, ele tem mais condição de avaliar a parcialidade da testemunha, né? E em função disso eu estou mantendo a decisão dele. E só vou fazer um comentário, não tem nada a ver com essa questão aqui, não, que me lembrei que quando eu instruía processo primeiro grau era muito comum, e hoje eu me lembrei disso, que normalmente quando você questionava a testemunha, eu falei, não, eu saía e ele continuava trabalhando. Quer dizer, o reclamante sempre continuava trabalhando e a testemunha ia embora antes. Mas quando a testemunha era reclamante, aí era o invertido. Eu saía e ele ficava trabalhando. Interessante. Porque hoje falou, que hora que saiu? Não sei, porque eu saía e ele continuava trabalhando. Isso é uma forma da testemunha, às vezes, não querer, vamos dizer assim, não querer mentir. Para dizer assim, eu ficava até tanto. Não, eu saía, não sei que hora que ele saía. Eu saía e continuava trabalhando. Mas era muito comum as testemunhas falarem. Então, hoje me lembrei, mas não tem nada a ver com esse caso. Eu falei que não tem nada a ver que não, tá certo? Bom, então, doutor César e doutora Anemar.
Senhor presidente, apenas com relação ao protesto, é a questão de entendimento que não anterior, tinha, né? que não tinha influência aqui, mas eu sei. Mesmo que não foi definido a horas vezes, né? Eu estou entendendo que o protesto, como a reclamante não se beneficiou, mesmo porque ela estava trabalhando na época, eu entendo que o protesto pela Contec não alcança a reclamante, porque ela não se beneficiou. Esse é um fundamento. E o outro que eu não estou me lembrando aqui agora é porque quem fez o protesto foi o sindicato da condição de substituto processual. E as ações coletivas, normalmente, em caso de substituto processual, elas não podem servir para prejudicar o empregado, porque o sindicato é detentor de direito processual e o empregado o direito material. Tanto é que nós temos uma súmula dizendo que, no caso de substituição processual, não há dispendência nem coisa julgada. Então, por isso que eu entendo que o protesto não poderia prejudicar a reclamante. Mas no caso não prejudicou. Não, o primeiro protesto... Não, porque não está considerando o primeiro protesto. E agora, data venda, eu até fiz uma eu fiz uma sustentação, pois é, mas eu fiz uma sustentação aqui pelo seguinte, que havia até que tinha decisões aqui da turma, mas eu não participei dessa. Porque quando acontece o sindicato, hoje acabou essa questão, né? Porque hoje é só reclamatória trabalhista que interrompe a prescrição desse mesmo, só com relação àquela matéria. Isso foi bom também. E o sindicato entrava com ação interruptiva, por horas extras, vale alimentação, que seja. Agora fala assim, mas não beneficiou, porque ela não entrou com ação. Mas peraí, se eu estou na empresa, estou trabalhando, e o sindicato entra com ação em relação a todos os empregados, então todos são beneficiados, tá vendo? O fato de eu entrar com ação para me beneficiar diretamente ou não, eu acho que não veio o caso, porque se eu entrasse com ação, eu teria sido beneficiado. Quer dizer, aquele protesto me beneficiou sim. Agora, porque passaram 5 anos eu não entrei com ação. Bom, isso aí não é questão sua, mas que ele te beneficiou, beneficiou. Aí entra aí tem outra ação também para interromper. Fala, não, mas se você continua trabalhando, esse segundo não vai te beneficiar. Não é que o primeiro te prejudicou, não. O segundo não vai te beneficiar porque você já foi beneficiado com o primeiro. E o primeiro, porque não pode haver duas interrupções. Então, você foi beneficiada com o primeiro. Porque senão você estaria sendo beneficiada com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, até o dia que você entrasse com a ação. Entendeu? Então, eu acho que... Então, a questão aqui é essa. Teve uma ação primeiro, prescrição interruptiva. Aí, ela estava trabalhando nessa época. Depois teve uma segunda ação interruptiva. Ela continuar trabalhando. Quando ela entrou com a ação, então o juiz entendeu que essa segunda ação interruptiva não poderia beneficiá-la porque ela tinha sido beneficiada da primeira. Aí ela foi prejudicada, porque ela não pôde se beneficiar da segunda. Ela só não pôde se beneficiar da segunda, mas ela tinha sido beneficiada da primeira. Mas aí, como não podia aplicar primeiro, já tinha passado 5 anos, ela perdeu. Exatamente, porque ela não entrou com a ação, mas ela foi beneficiada. Bom, mas isso hoje, graças a Deus, acabou. Não tem mais isso, porque na verdade você estava tendo uma prescrição de 10 anos. Porque tem um precedente. Não, pois tem, mas como eu não tinha participado, aí eu fiz uma fundamentação nesse sentido, mas é coisa que... Isso não afetou o mérito também, não. A doutora Neymar até colocou que, apesar disso, não afetava o mérito, não. O mérito propriamente dito. Excelência, como precedente, parece que é da minha relatoria, eu peço vênia a Vossa Excelência e acompanho. Eu faço uma adequação aqui na questão da prescrição, tá bem? Eu faço uma adequação, mas o mérito, a conclusão é a mesma, não tem, é só questão de fundamentação, tá bem? Então, está se entendendo que ela se beneficiou, ao contrário que o juiz estava entendendo, e que ela se beneficiou desse segundo protesto, tá? Ela teria se beneficiado do segundo protesto, que o juiz entendeu que ela não poderia se beneficiar. Bom, então, eu faço a adequação, mas a conclusão é a mesma. Então, a decisão nesses termos, e eu fico vencido nessa questão da prescrição, eu faço a adequação, tá bom? Vamos para frente, então. Agora é um pedido apenas para assistir ao julgamento do número 33 da pauta, que é o RO 11.038-22-2016. Está presente o Dr. Cleiton Dias de Moura, representando a reclamada recorrente. Esse aqui, Maria das Graças e Rima? Sim, senhor. Né? Eu conheço dos recursos do mérito, dou-lhes parcial provimento apenas para excluir da condenação dos reclamantes da reclamada, o pagamento dos honorários advocatícios sucumbência. Ou seja, estou entendendo que a lei não se aplica a esse caso e estou afastando a condenação em honorários advocatícios de ambas as partes. Ok? Doutora Neymar e doutor César. De acordo, decisão unânime, nós temos o voto do relator. Mais alguma coisa dentro da minha sessão, na minha sala? E não tem divergência também, não tem? Então, na minha sala desse horário aqui, os demais processos, alguma coisa já foi feita com adequação. Eu proclamo que todos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, inclusive os embargos de declaração.
Passemos para a próxima sala, que é do doutor Anemar. Processos eletrônicos da relatoria do desembargador Anemar Pereira Amaral, em que atuam como segundo votante o Dr. César Machado, terceiro votante o Dr. Jorge Berg de Mendonça. Isso mesmo. Número 11 da pauta, que é o ROPS 10-387-82-2018. Inscrita a doutora Camila de Oliveira Carvalho pela reclamada recorrente. Não tem mais. Reclamada recorrente ArcelorMittal. Fala expressamente. ArcelorMittal. Aí o meu R aqui é bom, porque é Arcelor. Bom, só um minutinho. Boa tarde. Doutor Anemar, a conclusão, por favor. Eu Grande estou- desse tamanho, reduz aí. Não, mas aqui já está feito o resumo aqui. Eu estou conhecendo o recurso da reclamada e estou dando provimento para colher a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para a reabertura da instituição processual, a fim de propiciar o oitiva da testemunha requerida, profere nossa decisão conforme entender de direito, ficando prejudicada a análise dos demais tópicos constando do apelo. Pois não? Tá ok? Está satisfeita, né? Pois não. Então, a decisão é unânime, nós temos o voto do relator. Próximo. Número 41 da pauta, RO 11-849-87-2016. Inscrito o Dr. Marcelo Augusto Pinto de Souza pelo município recorrente. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui para nós. Maravilha, né? Deu tempo. Abriu aqui. Acabou. Qual que é esse? Chegou lá e começou a trabalhar com 14? 41. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Que não 41 abriu da aqui, não. pauta. Município de Juiz de Fora. Bora. Ah, italiano. Só um minutinho que está abrindo aqui, viu? Ah, obrigado. Se bater, sair do mercado comum, que é foda, né? Município de Juiz de Fora. Universo, Serviço de Assessoria e Responsabilidade Subsidiária. Doutor Anemar, a conclusão? Senhor presidente, a questão da terceirização Sim. pelo município, só para facilitar, a contratação por interposta empresa, a funcionária Questão de de auxiliares fiscalização. gerais, eu estou conhecendo o recurso e mantendo a sentença quanto à responsabilidade subsidiária do município. Está conhecendo e negando provimento. O senhor tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo Boa tarde. presidente. Na pessoa de quem eu cumprimento os demais presentes. Excelência, a questão discutida aqui é realmente responsabilidade subsidiária, uma matéria já batida, objeto agora, inclusive, de incidente de uniformização de jurisprudência. Então, não vou delongar demais. O que eu gostaria de destacar apenas aos demais membros da turma julgadora, pedindo vênia, sugestão de voto, é que a responsabilidade reconhecida nos autos foi simplesmente pela mera prestação de serviço em favor do ente público, contrariando a sentença, contrariando o entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral. Não há prova aqui de que o município tomou conhecimento das irregularidades e nada fez para solucioná-las. Então, pedindo vênia ao eminente relator pela sua sugestão de voto, eu peço provimento do recurso aos demais membros da turma julgadora para que seja aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no caso presente. Só acrescentar que eu me esqueci, o principal. O pleno, em 12 de julho, agora recente, o pleno desse tribunal aprovou o IJ 11.8, justamente no sentido de que é do ente público o ônus da prova contra a existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho e terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária. De acordo, doutor Jorge, de acordo. Decisão, então, é unânime, nos temos o voto do relator. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Tem Próximo. mais um processo. Mais um. É o número 35 da pauta. Ele tem outro processo. Sim, o doutor Marcelo está inscrito também pelo município, é o RO 11-285-20-2017. Deixa eu só abrir aqui. Também Lucimar Machado é a recorrente. Município e a Fundação de Ensino. Bom, doutor Anemar. Eu estou conhecendo o recurso sobre ele, no mérito estou negando provimento a questão de competência do juiz de trabalho. Aí está negando provimento, o senhor aguarda, né? Doutor Jorge, doutor. De acordo. A decisão unânime, fica prejudicada a sustentação. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Próximo. Número 10 da pauta é o ROPS 10-381-52-2018. Inscrita a doutora Isabela de Faria Miranda pela reclamante recorrente. Já está de acordo? Não. Isso aqui já está de acordo com a nova... Boa tarde. Só um minutinho, doutor. Ela está escrita pela recorrente? Não, aqui é o recurso da reclamante sobre ele. Pois é, da reclamante. Só por isso. Pela recorrente.
Recorrente. Doutor Anemar, conclusão. Eu estou conhecendo o recurso da reclamante e estou dando-lhe provimento parcial para crescer a condenação, a obrigação da reclamada de baixar a CTPS com data de 18 de fevereiro de 2019. É o provimento. Provimento, já observada a decisão lá do Supremo, né, a respeito da terceirização. Então, a provimento é só com relação à baixa na CTPS. Tá? Só até a palavra. Sim. O primeiro motivo das minhas razões... primeiramente, boa tarde a todos. Eu estou aqui, na verdade, para estender a gravidade da não concessão da tutela e a minha falta de compreensão do motivo do seu indeferimento, tendo em vista que ela é gestante, ela não foi demitida, mas ela também não recebe salário. Ela não foi demitida por ser gestante, mas ela também não está sendo remunerada, não está relocada em outro lugar. Está com parto programado para o próximo dia 19, e pelo que ela me informou, inclusive, a licença maternidade ela não consegue pelo INSS, tendo em vista que o contrato encontra-se em aberto. Quem paga é a empresa, a empregadora. Dessa forma, a gestante está à míngua, e se isso não atende aos requisitos da concessão da tutela de urgência, eu não consigo, eu estou, na verdade, muito preocupada com a situação dessa gestante. Um outro ponto é em relação à aplicação da convenção coletiva. A convenção coletiva que eu peço a aplicação é, na verdade, a convenção coletiva do sindicato que a própria reclamada escolhe, a própria empregadora escolhe. É de São Paulo, está na carteira da reclamante, na carteira de trabalho, ela recolhe para esse sindicato, eu só não quis questionar. Em um ato de má-fé, a empregadora fala que é de São Paulo, não pode aplicar, ela não indica outra, e o juízo acatou. Porém, a reclamante recolheu para esse sindicato, apenas não quis discutir, e ela não tem direito a ver aplicada essa convenção coletiva ao contrato dela. Nesse passo, foi indeferido os pedidos da PLR e dos juros por atraso de salário. Só que, no momento, ela não tem nenhuma convenção coletiva. Perceba que não tem nos autos outra convenção coletiva. A empregadora não questiona, ela simplesmente fala que não se aplica a convenção coletiva, mas não indica outra. E eu apenas acato a convenção coletiva que a própria empregadora é signatária. Dessa forma, eu peço a reforma da sentença. Tá. Coração do Theo, senhor presidente? Não, inclusive eu estou verificando aqui também, porque foi decretada a recessão direta. Né? Não, mas ela não foi pedida, ela não teve interesse em reintegrar. Então, sim. Foi reconhecida a dispensa sem justa causa, determinou imediata execução da sentença. Inclusive pagamento com indenização do período de estabilidade. Exatamente, de 11 meses. Ou seja, a justiça definiu logo, porque no caso aqui é imediata a execução. Porque... Pelo que da sentença, a sentença entendeu que, embora ela estivesse grávida, como não houve interesse da empresa de reintegrá-la, né, então que deveria pagar para ela, como se ela tivesse sido dispensada, todos os avisos prévios. 11 meses de indenização. E o período da estabilidade provisória. Foi definida a indenização. E o juiz já falou aqui que a sentença já poderia ter sido executada. O juiz já falou. Determinou a imediata execução provisória dessa sentença. Isso, exatamente. Mas pode embora eu ainda entenda que isso não é argumento para o indeferimento, porque eu entendo que, na verdade, o argumento deve ser, não atende aos requisitos por causa disso, disso, aquilo. A execução provisória não garante o recebimento do valor, mesmo porque é provisória. Então, ainda que haja penhora online, esse valor jamais seria liberado por se tratar de execução provisória. Sim. Então, de fato, ela não recebe nada até que seja uma execução definitiva. Estou verificando, veja bem. Quem recorre é só a senhora. Só eu. A outra não recorreu, então já transitou em julgado em relação à empresa. Sim. A execução não é provisória, é definitiva. Sim. Entendeu? A partir do momento do trânsito em julgado. Ela por exemplo, aqui já, lá com relação à empresa, já transitou em julgado, porque quem recorreu foi só, mas tudo bem. Agora, transitando em julgado agora, porque a empresa não pode recorrer de revista aqui. E tem mais, senhor presidente. Mesmo que houvesse a tutela de urgência, ela está submetida a todos os processos da execução. A penhora online, aos embargos. Não podia liberar o dinheiro. Não podia liberar o dinheiro. Mas aqui já pode. Mas agora já pode. Agora já é definitiva, a senhora, nessa altura, esse mês pouco, a senhora está recorrendo aí, com certeza já deveria ter no mínimo os cálculos prontos. E outra coisa, se quiser também, ela já pode entrar amanhã e falar assim, eu estou abrindo mão do meu prazo recursal. Quero que disponibilize os autos de primeiro grau para começar a execução. E essa decisão aqui já... Bom, isso é só sugestão, porque a moça só falou que ela está em dificuldade, etc. Tá? Mas então é isso.
De acordo com vocês, senhores, né? Eu não participo. Praticamente integralmente a decisão. Praticamente integralmente, doutor. De acordo, né? Eu acho que a situação é essa mesmo, porque a execução é definitiva. Agora vai ser. Ela poderia, já era quando transitou 8 dias após a sentença. Né? Ela poderia já ter requerido a execução definitiva. Agora, com a baixa na carteira, ela já pode requerer, inclusive, na Previdência Social. Né? Vai ter o período de carência. Mas aqui ela já... pela licença maternidade? Porque a licença maternidade... Só depende da carência, ela pode requerer também isso. Mas já não estou sabendo. Em relação à convenção coletiva... A convenção não está aplicando, não, porque ela trabalhava em Nova Lima e não pode aplicar lá. Bom, a decisão, então, unânime nos termos do voto do relator. Pois não? Uma boa tarde. Próximo. José Murilo, na pauta do doutor Anemar, agora apenas tem um processo número 30 da pauta que o doutor Anemar está requerendo seja retirado de pauta, tendo em vista a decisão da terceirização. É o RO 11.038.93/2016. Então, esse processo do doutor Anemar está sendo retirado de pauta, né? Retirado de pauta. Está retirado de pauta. Então, doutor Anemar, eu proclamo que todos os demais processos, inclusive o embargo declaratório, foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Podemos, então, passar para a próxima sala, que é do doutor César Machado. Que atuam como segundo votante o doutor Jorge, terceiro votante o doutor José Murilo. Primeiro é o número 25 da pauta, que é o RO 10.846.31/2016. Inscrito o doutor Davidson Malaco Ferreira, que não compareceu, e também inscrito e presente o Dr. Júlio César de Paula Guimarães Bahia, pela reclamante recorrente. Pela reclamante recorrente. Dr. César, conclusão. Estou conhecendo dos recursos, provendo parcialmente recurso da reclamante para declarar nula a sentença por cesseamento de defesa com a reabertura da instrução processual para a realização da perícia contábil, com a finalidade de apurar as diferenças salariais alegadas, proferindo-se nova decisão como se entender de direito. Prejudicados os demais aspectos, a proposta de voto. Eu estou de acordo, doutor Jorge de acordo também, fica prejudicado a sustentação. Obrigado. Uma boa tarde. Próximo. Número 29 da pauta, RO 10.994.29/2017. Inscrita e presente, doutora Ana Paula Mugler Rodarte, pela reclamada recorrente. Pela OCOA. Cadê? Meu Deus, eu estou tudo de acordo também. Do Ministério Público seu aí. Curtinho? Doutor César, conclusão, por favor. Estou conhecendo dos recursos, a exceção em relação ao pedido da reclamada de redução dos danos morais. No mérito, dou provimento parcial aos recursos para que a RES seja condenada ao pagamento das horas extras, além da cesta diária, observado o divisor 180 e os demais parâmetros do período imprescrito até 21/1/2014. Deixa eu só ver aqui. A questão de redução dos danos morais não está entendendo porque a ausência de direito recursal por não houve sucumbência quanto a esse tema, viu? Da indenização por danos morais, ele está conhecendo por isso. No mais, agora isso, só tem a palavra. Boa tarde, desembargadores, presidente, demais desembargadores componentes dessa turma. A questão debatida e objeto de resignação recursal já é por demais conhecida desta casa, e diz notadamente respeito à jornada de trabalho do reclamante. E principalmente essa questão do que é chamado turnos ininterruptos de revezamento, que nós defendemos aqui e em outros vários processos aqui nesse tribunal, de que não se trata de fato de turno ininterrupto de revezamento, e sim uma compensação de jornada. Houve um pedido dos próprios empregados da empresa para que houvesse essa mudança. Esse pedido foi levado pelo sindicato,
foi feito um plebiscito com todos os empregados da empresa e alterou-se a jornada de trabalho para 2 por 2 por 4. Eles trabalham 4 dias e folgam 4 dias. Então, foi um pedido dos empregados, ao qual a empresa se curvou em benefício deles mesmos, e ela vem sendo frequentemente penalizada por ter acabado, né, concedido isso. Então, não se trata de turno ininterrupto de revezamento, e sim uma compensação de jornada, pelo que se reporta todos os argumentos que foram expendidos em sede de recurso, para que seja reconhecida a validade do acordo coletivo de trabalho firmado, e também aos demais documentos juntados aos autos. Peço seja feita a costumeira justiça. Infelizmente, essa questão já é tranquila aqui no tribunal da turma, mas vai mudar também, graças a Deus, mais uma mudança que nós vamos ter. Doutor César é o relator, eu estou acompanhando, o doutor Jorge também está acompanhando. Então, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Okay. Da Taveira da Sustentação. Boa tarde, doutora. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Próximo. Número 46 da pauta, RO 12 108 63/2015. Inscrito Dr. Marcos Castro Batista de Oliveira, pela reclamada recorrente. Doutor César, conclusão, por favor. Com isso, o recurso dou provimento parcial ao apelo para fixar como marco inicial da condenação em diferenças salariais o dia 1/7/2013. O provimento é só esse, para fixar o marco das diferenças salariais, 1/7/2013. Só tem a palavra, doutor Marcos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais julgadores dessa egrégia turma, senhor representante do Ministério Público, senhora secretária, servidores, colegas. Data máxima vênia do voto do eminente desembargador relator. A reclamada quer chamar a atenção exatamente ao fato que o presidente trouxe, não colocando naquele processo que foi julgado, ao fato que o presidente trouxe a essa sessão na questão de depoimentos de testemunhas que procuram um favorecer ao outro. Pois bem, o reclamante alegou na inicial que chegava 30 minutos antes, saía 30 depois, não tinha intervalo, tudo na inicial. Em seu depoimento pessoal, ele afirma que só chegava 30 minutos antes, registrava corretamente o intervalo e que a empresa não o permitia permanecer ali nos 30 minutos depois, que ele registrava a jornada e ia embora. Além disso, a única testemunha ouvida não trabalhou no turno do reclamante. O reclamante afirma na petição inicial que trabalhava de 18 às 7. A testemunha que serviu de fundamento para a respeitável sentença afirmou que trabalhava de 6 às 19. Toda a questão central dos minutos anteriores, que já foi rechaçado o que estava na inicial pela própria confissão do reclamante, foi sustentada com base em um depoimento de uma testemunha que não trabalhava no turno do autor. E, nesse sentido, afirma o autor, na petição inicial, que ele tinha que chegar mais cedo para poder fazer a troca de turno e vestir o uniforme. Mas, no depoimento, ele afirma que ele ia uniformizado e voltava uniformizado da empresa. Ora, se era a regra da empresa não permitir ao empregado que permanecesse em suas dependências fora do seu turno de trabalho, como declarado o autor, qual o fundamento para a condenação em 30 minutos excedentes, antes do turno, com base em uma testemunha que não trabalhava no turno do reclamante? Então, em razão disso, e a prova maior é que a testemunha declara o seu trabalho de 6 às 19, mas a respeitável sentença, o que não foi nem objeto nem será objeto de discussão nessa tribuna, deferiu ao autor as prorrogações
da jornada noturna em razão do seu turno iniciar às 18 e terminar às 7, conforme declarado na petição inicial. Então, além dessa questão dos minutos residuais antes da jornada, a equiparação salarial também, sabiamente modulada pelo voto do eminente relator, merece provimento para ser excluída. Por quê? A identidade de funções foi aferida pelo juízo de primeiro grau em razão daquele depoimento de pessoas que não trabalhavam em turnos. Como é que ela pode afirmar fatos dos quais ela sequer presenciou? Por ouvir saber? É a mesma coisa da Lua querer afirmar fatos do Sol e do Sol da Lua, sendo que eles não se encontram. Então, em razão disso, concessa a máxima vênia, é que roga ao eminente relator, reveja o seu voto com relação à equiparação salarial. E, finalmente, a prova dos autos é incontestável. O autor afirma que fazia monitoramento dos caminhões da empresa. A empresa somente trabalha com veículos de carga excedente. Todos necessitam de autorização especial de trânsito. Só podem transitar do amanhecer ao pôr do sol. Ainda que se admita a identidade de funções, a produtividade da Paradigma é muito maior que a do reclamante, pois a prova dos autos afirma que os caminhões da empresa deixam de rodar ao pôr do sol e, eventualmente, podem ir até às 21 horas. Sendo que, no período noturno, sequer há caminhões para o autor monitorar. Então, em razão também desse aspecto, é que requer o provimento do apelo para que seja excluída por completo a equiparação salarial. É o que você quer, senhor presidente. Essas questões aí, análise de prova testemunhal, foi como o juiz fez, o eminente relator também está fazendo, e está vendo a sustentação, quer dizer, está bem esclarecido aqui no voto as questões, as razões pelas quais a sentença está sendo mantida. Eu estou acompanhando com a devida venda da sustentação, doutor Jorge, também está acompanhando, não é isso? Então, a decisão unânime, nós temos o voto do relator. Uma boa tarde a todos, muito obrigado. Também. Boa tarde. Próximo. Número 15 da pauta, RO 10-390-66-2017. Inscrita a doutora Thaís Moreira pela reclamada recorrente. Reclamada recorrente. Só um minutinho. Boa tarde. Reclamada recorrente. Tiago Eduardo da Silva, VX Logística. Bom, doutor César, conclusão, por favor. Em primeiro lugar, eu não estou conhecendo o pedido formulado pela primeira reclamada de exclusão da responsabilidade da segunda. No mérito, estou negando provimento ao recurso da primeira reclamada e provendo parcialmente ao apelo do reclamante para determinar a aplicação do IPCAE no período de 25 de março de 2015 a 10/11/2017. É a proposta de voto, excelência. Ele não está conhecendo a questão do pedido de exclusão da responsabilidade subsidiária, evidentemente, entendendo que não há legitimidade para ela pedir a exclusão da outra, recorrer em nome de outra. Está negando provimento do PCAE só nesse período pequeno, no provimento do recurso do reclamante. Só tem a palavra. Não, foi provido em todo o resto. Tá. O resto foi desprovido. Ah, sim. Ok? Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Senhores embargadores e demais autoridades presentes. Quanto à jornada de trabalho, o argumento utilizado pelo doutor juiz de primeiro grau foi que inexistiria autorização para a jornada exercida pelo reclamante. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que o reclamante exercia jornada especial. Essa jornada é prevista no acordo coletivo de trabalho firmado com o competente sindicato da categoria, que tem abrangência territorial em Belo Horizonte e em Conselheiro Lafayette, que eram os locais onde o reclamante exercia as suas funções, a sua função, né? Em atenção à cláusula 14ª do acordo coletivo mencionado, verifica-se que é prevista escala especial de 8 horas de trabalho diário
através do sistema 6x2, que seriam 6 dias trabalhados por 2 dias de folga, que era exatamente a jornada que era exercida pelo reclamante. Inclusive, nesse ponto, conforme os documentos acostados aos autos, nos 6 dias em que o reclamante laborava na semana, essas 8 horas diárias elas não eram ultrapassadas, e tampouco as 44 horas semanais que são previstas em lei. Quando, eventualmente, era necessária a realização de qualquer hora extras, estas eram devidamente registradas e pagas. Quanto à questão do intervalo entre a jornada, também, em análise aos cartões de ponto, é possível verificar que o reclamante gozava integralmente do intervalo e, eventualmente, quando era necessário que ele ficasse um pouco além do horário, as horas indenizatórias também eram pagas e devidamente registradas. Só para finalizar, eu gostaria de ressaltar que a sentença foi proferida tomando como base as informações contidas nos boletins de viagem, que foram juntados pelo reclamante. Referidos boletins não têm previsão legal, são meros documentos informativos da relação havida entre a tomadora e a prestadora de serviço, que, no caso, é a outra reclamada. Finaliza assim. Pois não. Essa questão está examinada aqui, porque era turno ininterrupto de revezamento, havia extrapolação da jornada, conforme analisado aqui, por isso houve a modificação. Então, eu peço vênia da sustentação, estou acompanhando, o doutor Jorge está acompanhando também, então a decisão unânime, nós temos voto do relator. Qualquer dúvida pode ser esclarecido em embargos declaratórios, ok? Boa tarde. Obrigada. Próximo. Número 19 da pauta é o RO 10-532-63-2017. Inscrito Dr. Wallace Silva de Carvalho Bastos, pela reclamada recorrente JBS. Funerária. JBS, não é a JBS frigorífico, não é? Essa é funerária. Hora de sobreaviso de celular. Doutor César, conclusão, por favor. Estou conhecendo do recurso, exceção feita ao tópico multa convencional. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamante e provejo parcialmente o apelo das reclamadas para fixar o dia 8/7/2014 como data de admissão do autor. Determinar que a condenação a título de vara alimentação observe os termos e os períodos de vigência das normas coletivas. Ok. Então, nesse sentido, o senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente e demais embargadores. Nobre relator, se me permite uma pergunta, conhece integralmente do recurso do reclamante ou o conhecimento é parcial? Há uma preliminar de inovação? A lite? Só um minutinho que eu estou... É isso. O conhecimento do recurso do reclamante, sim, é integral. Multa convencional no recurso das reclamadas ele não está conhecendo. O reclamante está conhecendo integral, mas está negando o provimento. Tá certo. Eu vou deixar de sustentar a preliminar, então, já que negou provimento. Uma preliminar de protesto em relação ao depoimento da primeira testemunha do reclamante. Essa testemunha, as fotografias juntadas aos autos comprovam uma forte amizade. Ela passou o ano novo com o reclamante e a esposa, mostra que ela, em festas de aniversário do filho do reclamante, ela comprova também que ela frequentava a casa deles e, por essas razões, a gente entende que falta nela essa imparcialidade que se exigiria de uma testemunha, a razão pela qual pede a reforma para... Perdão, foi desprovido, desnecessário, perdão. Vínculo de emprego, habitualidade e subordinação. A nós parece que falta habitualidade. A prestação de serviço foi reconhecida pelo juiz de primeiro grau em 3 dias por mês, em média, não superando uma jornada de 8 horas diárias. Então, a nós parece que falta habitualidade. Subordinação. Não se nega que cediu o espaço e o veículo, mas as técnicas e o processo era feito com total autonomia pelo reclamante. O que nós pedíamos era, faça um serviço que atenda a família. Se atender, ok, a nós não caberia intervir sobre esse aspecto, entendo os argumentos utilizados pelo juiz de primeiro grau, mas nós parece que sobre o viés da subordinação, estricto senso, ela falta nesse processo. Por isso a gente pede para que seja afastado o vínculo de emprego.
O julgamento, a nós parece que foi ultrapetita. Eu entendo que a segunda convenção coletiva, inclusive juntada por nós, prevê o adicional de alimentação indenizatória em R$ 13,50, mas a inicial pediu R$ 10,50. Então, por essa premissa de fato, a gente pede o decote para que seja fixado em R$ 10,50, tal como o reclamante pediu. No mérito propriamente dito, eu gostaria de falar apenas sobre a insalubridade. A sentença baseia exclusivamente no laudo. O laudo constata, então, por agentes químicos e agentes biológicos, ambos em grau médio. Agentes biológicos. Não tem previsão na NR15. Atividade desenvolvida que ele alega tanatopraxista ou equiparada a agente funerário não tem previsão. O laudo produzido pelo perito nomeado pelo juízo confirma que a atividade seria semelhante em tese e foi juntado um laudo produzido na mesma vara, a vara de Conselheiro Lafayette, uma situação análoga, e o outro perito pôde esclarecer com detalhes essa falta de convergência entre atividades. Então, pelo agente biológico, a gente sustenta que falta a adequação à NR, a previsão normativa, me parece que até precedentes dessa turma. Com relação ao agente químico, ele alega o reclamante ter exposto ao formol, ou formaldeído. Tem previsão, a norma. Porém, o perito se baseia, isso foi consignado nos esclarecimentos, em apenas um rótulo de um produto que ele retirou na internet. Ele chegou, vistoriou o local, não encontrou produto químico. Não sei se perguntou ao reclamante, mas fato é que ele diz, olha, eu fui em vários sites na internet, você consegue essa informação. Pegou um rótulo, o rótulo ilegível, e a exposição é por limite. E aí ele faz a operação aritmética baseada no rótulo e cita, inclusive no laudo, que seria a jornada ordinária, né? 8 horas diárias, 44 semanais, porém, ficou prefixado, consignado a sentença, as provas testemunhais também corroboram, que não havia essa rotina de 8 horas diárias, 44 semanais, então, em que pese ter a presença, o agente não foi encontrado no local de trabalho, se considerar ainda que poderia retirar este um rótulo da internet, não foi apurado conforme a jornada de trabalho, o laudo, nesse ponto, nos parece deficiente, por isso a gente pede a reforma para excluir a condenação ou adicional de insalubridade em grau médio. Pois não. Bom, está tudo esclarecido aqui, a questão do laudo, realmente o trabalho não era diário, mas era constante e necessário também a atividade da empresa, etc. E de maneira que eu peço venda de sustentação e estou acompanhando o relator. O doutor Jorge também está acompanhando, então a decisão unânime, nós temos voto do relator e qualquer coisa pode ser esclarecida em breve. Obrigado. Então, uma boa tarde. Pode. Número 21 da pauta é o ROPS 10.647-31/2018. Inscrito Dr. Fernando César Teixeira, pela reclamada recorrente. Luzena, Transportes e Armazenagem. Doutor César, a conclusão, por favor. Estou conhecendo do recurso, dando provimento parcial para que os créditos apurados em favor do reclamante respondam pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados ao advogado da reclamada. A proposta de voto. Agora que melhorou, o advogado está recebendo aqui. O senhor tem a palavra, doutor. Tá bom. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa na qual peço licença a cumprimentar todos desta igreja turma. Excelência, pedindo apenas para que a proposta de voto seja ampliada com relação ao provimento, especialmente quanto à justa causa aplicada. Porque aqui houve uma reversão da justa causa sobre o prisma de que não houve gradação da pena. Ocorre que o reclamante, por se tratar de um motorista profissional, né, ele é motorista de caminhão, envolveu-se em um acidente onde causou prejuízo a um veículo de terceiro e sorrateiramente deixou o local sem falar nada com o proprietário do carro, sem comunicar à empresa, e de sorte que a pessoa prejudicada conseguiu, através de câmeras vizinhas à localidade, visualizar o veículo que causou o dano. E o veículo era o veículo da empresa. E ela acabou, junto a alguns familiares, comparecendo até a sede da empresa, informando o fato. A empresa entendeu que, de fato,
esse tipo de conduta é uma conduta que quebra a fidúcia e que não precisa de nenhuma gradação. Então, por esse aspecto, porque, de fato, a conduta, né, de não assumir, de não arcar com as consequências, é que fez com que a empresa tomasse essa decisão. Então, a gente, só nesse aspecto, pede o elastecimento desse provimento para que seja mantida a justa causa. O relator está considerando que foram 3 anos de serviço, pouco mais de 3 anos, e que não houve nenhuma advertência, ele não sofreu nenhuma advertência, nada. Eu acho que a falta é grave do meu entendimento, eu acho que até que seria passível mesmo de dispensa por justa causa. Eu vou pedir vênia ao relator e vou divergir nesse aspecto, eu vou manter a justa causa. Acho que envolve-se no acidente e foge do local, quer dizer, é uma coisa muito séria. Como é que a empresa pode confiar nesse trabalhador posteriormente, quer dizer? Então, eu acho que... Doutor Jorge. Eu estou de acordo. De acordo com o relator? Relator. Então, está certo. Então, eu fico vencido nesse aspecto da justa causa. E a decisão é por maioria, tá? Pois não. Com relação a essa questão da justa causa, eu fiquei vencido porque eu mantinha a justa causa aplicada. Bom, então, decisão nesse aspecto. Uma boa tarde, doutor. Obrigado. Até logo. Próximo. Agora, no número 18 da pauta, 18. A estagiária que está presente, Gabriela Peixoto, estagiária do gabinete do Dr. Manuel, ela apenas assistirá ao julgamento, é do RO 10.494/71/2017, número 18 da pauta. A Olga Lúcia de Aguiar Santana Lumagil, complexo esportivo, salário por fora, comprovação. Doutor César, conclusão, por favor. Estou conhecendo e negando o provimento. Conhecendo e negando o provimento, a questão de salário por fora, essa comprovação é muito complexa, muito difícil, mas o ônus é do reclamante. Eu peço vênia e estou acompanhando também. Doutor Jorge está acompanhando a decisão unânime nos termos do voto do relator. Mais algum? Para assistir, número 20 da pauta, RO 10.635/46/2017, presente o doutor Alexandre Guimarães Pio. 20. Pois não, vamos ao 20. Lucimara da Cunha, Camila, etc. Alto Mais, Comércio e Locação de Veículos. Doutor César, conclusão, por favor. Isso aqui também foi um recurso de difícil análise. Culpa exclusiva da vítima, ele sofreu um acidente grave e veio a falecer dias depois. Mas, enfim, procurei desenvolver o raciocínio aqui num voto. E como eles estão ficando longos, né? A gente está escrevendo cada vez mais, né? Mas, enfim, eu tentei contar a história aqui, segundo... estou conhecendo, então, do recurso e negando o provimento. É lamentável. Mas lamentável também essas condutas, né? Eu estou de acordo, o doutor Jorge está de acordo, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Doutor Zé Murilo, nesta sala tem algumas pendências? Pode deixar para o final? Pode, vamos deixar. O doutor César agora na pauta do Ministério Público. Doutor César, e depois a gente olha as pendências, tá? Pendentes. Então vamos lá no Ministério Público. Na pauta da relatoria do doutor César Machado, a pauta em que há apenas um processo, pois o Ministério Público é o recorrente. Concreto em empreendimentos. Sim, senhor. É o AP10. Concreto empreendimento está presente? Presente? Sim. É o doutor Denis Borges Santana, pelo Ministério Público, a doutora Luciane Alves Camargos, pela Concreto. É o 10.391/12/2017. Muito bem. Doutor César, conclusão, por favor. Esse do Ministério Público. Só o segundinho, excelência, que está abrindo aqui.
Excelência, proposta de voto, então, conhecer do recurso, exceto do documento que eu mencionei aqui, no mérito negar provimento. Conhecendo, exceto com relação a esse documento sobre ID 087, e negando provimento, custo pela agravante do portal, das quais é exemplo, agravado. Aqui, custas pela agravada, acho que seria pelo agravante, doutor César. Acho que o erro material aí. Isento, Ministério Público. Né? Doutor Denis, o senhor tem a palavra. Sim, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Por favor, o documento não conhecido, qual seria? Esse aqui do ID 087 CF5F. Deixa eu ver o que é. O que está falando aqui em cima? Relatório. Por outro lado, verifico bem instruir o seu apelo para parecer da assessoria de Engenharia e Medicina do Trabalho elaborada após a decisão impugnada. Sim. Então, considerando que o referido documento não trata de fato novo, é isso que não está conhecendo. Muito bem, excelência. Aqui a questão é eminentemente técnica. A empresa foi feito um acordo judicial, a empresa se comprometeu a elaborar e implementar os programas de conservação auditiva e de proteção respiratória. Na verdade, esse parecer ele é irrelevante, porque, em se tratando de questão técnica, o Ministério Público apenas consultou sua assessoria. E o que interessa ali está transcrito, é parte integrante do recurso. Então, certamente será levado em consideração. Mas o que se discute aqui, essencialmente, é se esses programas elaborados pela empresa, se eles atendem às normas técnicas. O Ministério Público, pelos motivos indicados no recurso, entende que não. Havendo normas técnicas, eu acho, o Ministério Público entende que a metodologia a ser adotada é aquela. De qualquer forma, a matéria técnica será analisada posteriormente com a publicação do acórdão, em sendo mantido. Eu estou entendendo que, até o doutor César está entendendo que, além de eventuais divergências em relação à metodologia e diretrizes utilizadas no estudo do nexo causal profissional, não são suficientes para ensejar a aplicação da multa prevista no acordo, notadamente porque a avença foi silente nesse sentido. A senhora aguarda, né? Eu peço ver, estou de acordo, doutor César, doutor Jorge. De acordo. A decisão unânime nos termos do voto do relator e qualquer coisa será esclarecida em embargo declaratório. Obrigada, excelência. Boa tarde, próximo. Agora a pauta do doutor Jorge Berg de Mendonça. Pauta do doutor Jorge Berg Segundo de Mendonça. Votante, doutor José Filho Murilo. do doutor Neri de Mendonça. Terceiro votante, doutora Nemar. Número 22 da pauta, que é o RO 10.941.21/2017. Inscrito o doutor Edson Gutier pela reclamada recorrente. Mali. Alimentar. Essa matéria já teve outros precedentes aqui na turma, já né, conhecida. Doutor Edson até conhece. Conclusão. São os ossos. Boa tarde, doutor Edson. Depois daqui uns tempos ele vai começar a ganhar, pode deixar. Pode, vai. Agora vai mudar para valer. Vamos estar ganhando. Aí vem fazer eu conheço e nego. Nem vai falar mais nada. Chega aqui, eu só vim assistir. Pronto. Aqui estou conhecendo, nego. Conhecendo, nego, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, aqui o que se discute, a verdade, se nos permite, é o artigo 58 da CLT e a súmula 90. Aqui sustenta a empresa que ela não está localizada em local de difícil acesso, que há compatibilidade horária, o transporte fornecido pela empresa é mais econômico e muito mais seguro. E o que não se pode debitar à empresa é a insuficiência de transporte público municipal. E, além disso, não se pode debitar à empresa o fato de o reclamante morar em um local distante e também de difícil acesso. Então, pede-se, pois, provimento ao recurso da empresa para se excluir a indenização. O doutor Zé Murilo é lá do sul de Minas, então eu também conheço bem. Maria da Fé e Itajubá. Sim. Quem? É a reclamante de Maria da Fé e a empresa Itajubá. A empresa Itajubá. É complicado, eu até sei isso, é complicado mesmo. Porque ali precisa de emprego, a turma ali de perto. É complicado, mas vai mudar isso. Vai mudar. Mas já devia ter mudado há muito tempo. Né? É porque assim, quem trabalha, quem
mora em Maria da Fé precisa do emprego em Itajubá mesmo. Mas é complicadíssimo. Eu penso venda da sustentação, mais uma vez, e eu estou acompanhando. Doutora Neymar também, né? A decisão unânime, temos voto do relator. Boa tarde, obrigado. Tem esse? Maria da Fé é a cidade mais fria de Minas. Mais fria. É, a mais fria de Minas é Maria da Fé. Tirando... nisso, presidente, não vai marcar aquela inauguração para a gente ir lá em Poços, não? Presidente, o doutor Jorge, eu estou mais por fora desse negócio, dessa administração. Mas lá é independente disso. Jogar para escanteio, eu estou escantilhado. Aqui, mas lá não é por isso. Lá nós estamos indo para... Estou escantilhado, eu não estou sabendo de nada. Aqui, mas lá nós temos que ir, não é por causa de tribunal. Tomando, pois é, mas eu não sei quanto vai ser, como é que vai ser, nem nada. Vou ligar lá para aquele juiz de lá. Vai ser lá? Eu não sei, mas vamos lá a gente inaugurar. Vai na Mega lá, né? Nós temos que ir lá naquela vinícola. Bom, pois é. Então, pois é, nós vamos lá, mais passear. Vamos passear mesmo, não vou passear. Obrigado. Boa tarde. Número 19 da pauta, RO 10 73862-2017, inscrito o Dr. Gabriel Ribeiro França Guerra Magalhães, pelo reclamante recorrente. Reclamante recorrente. Bom, doutor Jorge, conclusão, por favor. Também essa questão já é relativamente rotineira aqui na turma. Eu estou conhecendo parcialmente dos recursos. Ao do reclamante, eu estou incluindo a condenação ao pagamento do período imprescrito até o juizamento da ação, 10 de novembro de 2017, de 1 hora extra pelo desrespeito ao intervalo intra-jornada, nos dias em que, embora com jornada contratual de 6 horas, o autor extrapolou em mais de 10 minutos, como se apurar nos controles da jornada dos autos, com os reflexos e parâmetros das demais horas extras já deferidas. Ao da reclamada para determinar que seja aplicada TR até 24 de março de 2015 e PCA de março de 2015 até novembro de 2017 e, por fim, novamente a TR a partir de 11 de 11 de 2017. Estou aumentando o valor da causa a R$20 mil, recalculando as custas para R$400. Como tem mais alguns itens, se eu quiser se manifestar, o senhor tem a palavra. Se eu quiser aguardar... Não, vou me manifestar, sim. Pois não, o senhor tem a palavra. Boa tarde, excelências. O reclamante está parcialmente satisfeito aí com o voto do relator, então não vou sustentar a respeito do intervalo entre jornada. O ponto de sustentação oral é exclusivamente a respeito da indenização por danos morais. O que aconteceu neste caso? O reclamante ele trabalhava na Vale e ele trabalhava no local de trabalho dele. O reclamante alega que não havia banheiro químico, não havia nenhum tipo de banheiro no trabalho dele. Inclusive, tem várias provas testemunhais que vão de acordo com o entendimento do reclamante. Entretanto, a Vale, a reclamada, ela alega que, de fato, existia um banheiro químico. Então, existia essa dúvida, né? E o que acontece? Assim, já teve alguns outros casos no nosso escritório, exatamente contra a Vale, lá na cidade de Itabira. E, inclusive, a gente citou alguns julgados aí que já ficou comprovado em outros casos que não existia esse banheiro. Mas por que está tendo essa dúvida aí se existia ou não um banheiro químico neste caso? Porque foi realizada uma inspeção judicial lá, no caso, para saber se tinha o banheiro químico lá na Vale. Só que aí, de fato, nessa inspeção, ficou constatado que existia o banheiro. Só que o problema é que a Vale sabia que ia acontecer essa inspeção. Então fica uma situação um pouco complicada, porque, assim, imagina só se vão revistar a minha casa lá, e aí eu fico sabendo antes que vão revistar. Eu posso fazer algum tipo de modificação. Não estou querendo falar que deve ser presumido que houve algum tipo de conduta da Vale, mas no ponto de valoração da prova, se a gente tem provas testemunhais contundentes, se a gente tem outros casos idênticos a esse, que mostram que de fato não havia o banheiro, e houve essa inspeção judicial que a Vale soube antes, no ponto da valoração da prova, no entender do reclamante, deve-se considerar que, de fato, não existia esse banheiro químico. Inclusive, eu gostaria de ler rapidamente, serei breve, a testemunha do senhor Alvim de Souza Alves, que ele diz o seguinte, que no local de trabalho do reclamante não havia banheiros, existindo apenas nas proximidades das minas, mas nem sempre o operador estava próximo às mesmas, que a câmara de segurança voltada para as minas, assim como os veículos, que não era possível nem o operador de máquina, nem os motoristas utilizar os banheiros facilmente, pois havia alguns pontos que os mesmos eram instalados, que normalmente, em caso de necessidade, faziam suas necessidades fisiológicas no próprio solo. Além disso, o reclamante citou um outro caso aí, também do nosso escritório, contra a Vale, são casos repetidos com essa questão, que foi definido o pleito a respeito do danos morais, quanto a essa questão do banheiro químico.
Então, o reclamante pede aí apenas essa consideração a respeito dos danos morais, que seja valorada a prova de uma outra forma, considerando as provas testemunhais no caso. Muito obrigado. Não, só para esclarecer uma questão aqui. Eu talvez tenha sido o juiz que mais fez inspeção judicial na terceira região. Foram inúmeras. Principalmente num caso desse aqui, eu faria também. Quando começa a surgir dúvida. Tem banheiro, não tem banheiro? É muito fácil, você vai lá e verifica se tem ou não tem. Certo? E outra coisa, quando isso acontece, não sei nesse caso, não sei como é que foi feito, mas eu, pelo menos, estava na audiência. Está tendo essa dúvida? As testemunhas estão falando, então as testemunhas vão ficar aqui, quietinhas aqui, e vamos aqui. Marcelo Paz Menezes fazia isso direto. Ciclano e tal, e vamos lá ver com o advogado da empresa, advogado, precurso, reclamante, todo mundo junto. Era mesmo para isso. Levavam na época era da Tilopa. Não, mas naquele tempo não fazia. Só fazia uma certidão. E a gente ia, verificava em loco o que era, e aquela certidão, e todo mundo assinava a certidão, porque todo mundo compareceu. Fiz inúmeras, tínhamos casos lá de reclamar o que é. Era uma questão muito recorrente lá em Contagem. Chegava o testemunho do reclamante e falava que gastava 1 hora para fazer acerto de caixa, o trocador, lá do ponto até o local de fazer acerto, gastava não sei quantos minutos, dava baixa no cartão lá no ponto, mas aí ele tinha que descer, chegar lá na empresa, eram poucos caixas, era um caixa só para fazer acerto, chegava vários lá, tinha naquela época vale transporte, tinha que colar tudo aqueles vales, aquela coisa, então que eles demoravam 1 hora. E a empresa, o advogado da empresa, o testemunho da empresa dizia que era 10 minutos. Fiz uma inspeção lá uma vez, de surpresa e tal. Constatei que a média gasta era 17 minutos. Era a média. Saía de lá, o tempo que chegava. E outra coisa, não tinha um caixa. Tinha 8 caixas. Tinha uma mesa, me lembro que era uma mesa grande, comprida assim, até com tampo de ardósia, igual aquelas mesas de correio antigamente, com aquele negócio, com aquela gomarápica para você colar. Tinha aquela mesa com várias gomarápicas para o cara colar tudo ali e tal. Então, variava. Fiz a média por quê? Porque alguns cobradores naquela época já ia fazendo um acerto, já ia contando o dinheiro, quando ele chegava no caixa já estava tudo certinho, ele não gastava nem 1 minuto lá no caixa. Outros já gastavam um pouco mais, porque tinha que contar, mas tinha caixa, não tinha fila, não tinha nada. Até foi bom, porque a partir disso a empresa passou a pagar os 17 minutos, e aí com isso nós acabamos com esse problema. Então é muito fácil. Uma outra vez também dizia-se que a empresa só vendia frango vivo, dizia que era frango abatido, a moça disse que era batedora de frango. Fui lá olhar, estava aquele monte de frango morto lá, e a mulher, tanto de mulher, Marcelo Paz Menezes era mesmo para isso, a gente vai olhar isso, então, isso era muito importante. Hoje tem esse detalhe do celular, né? Não, mas naquela época não tinha. Não tinha, eu lembro. E aí, então isso era muito importante, mas também se você fosse hoje, se você pode fazer, você pode fazer, sabe o quê? Olha o celular da turma, tem celular, vocês vão ficar... Dentro da sala de audiência não tem como... Não, na sala de audiência tem como usar. Eu vou lá olhar e fica alguém aqui tomando conta. Vamos lá dar uma conferida para ninguém entrar em contato. Isso eu falo, o Marcelo, que eu saiba, é o único que faz isso. E um caso desse aqui, por exemplo, é um caso típico de você fazer, entendeu? Agora, você vai lá fazer. E o juiz foi e tal, então isso acaba com essa... Agora, a prova de testemunhal em si foi fraca nesse caso. Não, mas testemunha é sempre isso. Mas aqui já teve a inspeção judicial. E a testemunha falou uma coisa contrária ao que o reclamante falou. E tem outra coisa também. Entre o banheiro químico e fazer no meio do mato, eu prefiro no mato. Porque banheiro químico é uma coisa... eu também, isso eu também. É uma coisa mais insalubre que eu já vi na minha vida. Nossa Senhora. Nem mulher não tem como usar isso, não. Ninguém tem. A questão do banheiro químico é mais a questão Nossa da privacidade, porque não é tanta questão... Pois é, mas no meio do mato, lá no meio do mato, você tem mais privacidade. Tem não, as cobras não deixam ter privacidade. E a sujeira. Cobra, caranguejo, escorpião, pode. Excelência, vou alterar aqui o pleito reclamante para insalubridade por causa do banheiro químico. Banheiro químico, pois é, aí vai dar, porque, pelo amor de Deus. Bom, então eu peço vênia da sustentação e estou acompanhando o voto do relator, doutor César, doutor Anemar, está acompanhando também a decisão unânime, temos o voto relator. Obrigado, excelência. Pois não, boa tarde. Do caso aqui, só acho que a questão do banheiro químico é um pouco diferente, porque de um dia para a noite você pode colocar um banheiro lá. Sim, mas se você vai lá... Eu, por exemplo, uma vez eu fui ver uma empresa que as testemunhas alegavam que batia cartão de ponto e continuava trabalhando. Sim. Eu fui lá na empresa na hora que estava a bateção do ponto. Cheguei na hora. Lá batendo o ponto, estava lá o porteiro da empresa batendo cartão da turma e a turma toda trabalhando. Inclusive de testemunha que estava lá na vara. O cartão dele já estava batido. 17 horas o cara estava na vara. Quer dizer, você tem que ir de surpresa. Você não pode também, se você for falar... É igual o perito. Se o perito começa a falar, vou fazer insalubridade aí. Eu vou tal dia, tal hora, qualquer hora e tal. É fácil de eu ajeitar ali para esperar. Né? Então o juiz, quando vai fazer a inspeção, ele tem que ter a perspicácia de fazer de imediato para não dar tempo de... Porque senão fica fácil. Eu vou fazer uma
uma inspeção e você prepara o local, aí fica pior para o reclamante. Bom, boa tarde. Isso uma vez amigo pegou. Mais algum do Dr. Jorge? Sim. Número 34 da pauta, RO 1192215-2016. Caramba. Inscrita a doutora Érica Massim Imediato pelo sindicato. Vai. É bom demais. Sindicato dos condomínios e a terceiriza. Banco do Brasil. Você é parente do procurador? É o imediato aí, ó. Doutor Jorge, conclusão, por favor. Conheço do recurso interposto pelo sindicato, estou dando provimento, primeiro, para condenar o segundo reclamado a responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas referidos nessa ação e autorizando de ofício a dedução das parcelas pagas a idêntico título, conforme documentação já jungida ao feito. Incluir na base de cálculo da multa do 467 a multa de 40% do fundo. Acrescer a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ao sindicato autor, arbitrado em 15% sobre o valor da condenação, observado ao J348. Estou mantendo o valor da condenação por quanto compatível. Só quer se manifestar, só tem a palavra, ou só quer aguardar? Eu gostaria de saber se há divergência. Pois é, não há divergência pelo que eu estou vendo, né, doutora Neymar? Não, também não tem divergência. Então, a decisão unânime nos termos do voto. Ela toda fica prejudicada. Muito obrigada. A sustentação. Uma boa tarde. Vamos continuar? Doutor Jorge acabou. Não tem. Aí agora no doutor Jorge, se quiser aproveitar aqui, que no número 1, o senhor fez apenas uma observação. No 1? Peraí, deixa eu ver qual foi. É o 277. Sim. Da União. Sim, mas isso aqui foi só observação? Eu já... Você viu, né? É porque o Conselho Nacional da Justiça entendeu que a própria Justiça é que tem que fazer essa digitalização. Mas eu acho também que... Agora, deixa eu te falar. Não, praticamente não tem mais, não. Até que ponto também essa ordem administrativa vai atingir o processo judicial? Mas peraí, mas quem estava... Não, mas isso aí não é um processo praticamente, é uma questão administrativa, porque se você transforma o processo físico em processo digital, quem tem que pagar? Quem criou o projeto digital. Como é que eu tenho? Conversa era em conversa, que era digital, era físico. Mas aí a bobagem aqui também, mas você também está acabando, porque quem questionou isso sempre foi a União. Só a União que questionou, ninguém mais questionou. E a União, tanto faz a justiça como a União, é tudo dinheiro da União, do contribuinte. O coitado do contribuinte tem que pagar. E, por outro lado, isso também é praticamente esse processo de acabar. Eu falei que estava acompanhando, que a gente estava votando nesse sentido, mas tem só para chamar essa atenção, mas não fiz divergência, não. Mas só para a gente saber. Tanto faz, chegou lá, porque eles vão questionar, você vai entrar com embarque declaratório, é capaz de entrar até com recurso de logística. Passa nem piada essas perigo. Agora, se você já fala, então, própria secretaria, toma. É a justiça. Fora. Gente, só deixa eu fazer um Foi, era tanta porcaria. Ninguém tem que digitalizar tudo. Mas tudo bem, só fiz só divergência. Só uma nota do Dr. Berg, tem aquela questão do intervalo. Como é que. Aqui. 30? Aquele tolerância do artigo 58 da CLT, quanto ao intervalo. Porque nós tentamos até definir aqui um entendimento, mas eu estou entendendo que esse... 10 minutos. Mas isso aí, essa matéria está suspensa. O doutor Jorge pediu a retirada. Está retirada, porque ela está aí com o EUJ. Pediu a retirada sobre isso. Se aplica os 5 minutos ou não, aqueles 5 intervalo. Ótimo, essa matéria está sobre o EUJ. Eu não tive... Desculpa a interrupção. Não, mas foi bom você falar. Porque ele já está pedindo a retirada, porque aí vai ficar Eu tinha pedido já, né? Viu? São eu não 3 percebi. processos. Eu botei observação, não botei aqui. Posso proclamar os 3 que o Aqui, doutor Jorge requer? Só o melhor juízo, essa questão do intervalo deve ser suspensa. Por favor, verificar, porque eu estou fazendo joga para vocês. Olha aí. Mas está assim, pode aí, retirar. no caso dos processos da relatoria Dr. Jorge Berg, serão retirados de pauta o ROPS 10.47964-2018, que é o número 13 da pauta, 14 da pauta, que é o ROPS 10.50943-2018, e o número 30, que é o RO 11.664-85-2016. Tem mais algum que tem alguma divergência? Alguma coisa? Jorge... Não, o de observação são 2, vocês já fizeram a opção? Já. Só na pauta do Dr. César. Doutor César, o que tem? O Dr. César... São 2 para adiar. O 10.866, não é isso? Já adiou, são 3. Foram 3. 3.
Primeiro, número 26, tem uma divergência do Dr. Jorge Berg. 26, o Jorge deve ter ficado vencido nesse aí, não ficou? 26? Sim, senhor. Deixa eu ver aqui. 26, não deixa eu sei ver nem o que qual é. que é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui 26. Declararia a ilicitude da terceirização. Reconheceria não, isso retirou. Isonomia. Isso aí seria suspensão. Essa aí está suspensa. Está também, face da decisão, sujeito que não declarar É o 10.866. reconhecer a isonomia independente de tal declaração. Ah, esse eu não tenho. Esse aqui a gente tem que examinar. Não, tem que examinar casa a casa. Esse é da a terceirização é lícita. Mas se o camarada estiver ali fazendo... Isso que eu estou falando, tem que olhar a isonomia. Tem direito à isonomia. Vai ter que ser prova fática. Agora, se não tiver alguém exercendo a mesma função, não tem isonomia com quem. Meu, estou examinando. Eu acho que a única coisa que a gente tem que... Eu vou procurar fazer o creio que todo mundo fazer, verificar a possibilidade de não 45. extinguir o processo todo. Às vezes tem uma questão... Não pode, é isso que eu estou falando. A gente tem que examinar casa a casa. Casa a porque casa. Tem, Eu estive olhando tem aqueles outra casos coisa, simuladores, pois é, tem outra coisa. Às vezes tem um detalhe, por exemplo, o camarada está pedindo uma hora extra da prestador de serviço.